dias atuais é muito comum nós ouvirmos falar sobre fé, somente, né, ouvimos falar sobre fé, que a nossa fé ela tem que crescer, que a nossa fé ela não pode se esmorecer. Mas aí uma pergunta, e a razão? Onde que fica todo o entendimento, todo o nosso conhecimento? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre fé e razão. Fé e razão, esse é o nosso tema de hoje, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei a vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa lição ela tem como objetivo nos preparar para entender melhor que a nossa fé, ela nunca vai dispensar a razão, ou seja, a fé e a razão, o conhecimento, o entendimento, eles vão andar em conjunto, vão estar sempre juntos, né? Isso vai provar que nós devemos ter e que nós devemos confessar uma fé racional, uma fé lógica, que vai falar mais para frente sobre nessa nossa lição. E vai demonstrar o valor da razão, o valor do entendimento, do conhecimento, e que vai mostrar também que tudo está sujeito à revelação da parte de Deus. Então, vai nos mostrar também como que é o relacionamento de Deus com o homem. Então, nós já começamos a pensar, já falando nesse assunto, de que a razão, vai servir como instrumento de absorção da verdade eterna, ou seja, nós vamos, através do nosso conhecimento, nós vamos começar a entender cada vez mais aquilo que nós chamamos de salvação eterna, a nossa vida eterna, né? Mas sendo que essa razão, todo esse conhecimento, se ele for destinado a de uma forma ruim, negativa, vai tornar com que o homem seja autossuficiente. O homem autossuficiente é aquele que ele entende de que ele não precisa de Deus para outras coisas, que ele consegue resolver seus problemas, que ele consegue ver e fazer suas coisas nas suas próprias forças. Então, a razão, ela aplicada de uma forma consciente para o cristão, ela vai mostrar o verdadeiro caminho, ela vai mostrar realmente quem é Deus. Quando se lê a Bíblia, a pessoa vai entender, ela vai ter um conhecimento maior sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus. Mas também, se o crente, ele começa a subestimar seu próprio entendimento, a dizer que ele é superior, esse entendimento, o conhecimento dele, a razão, ela é maior do que até o próprio ensinamento bíblico, ele se torna autossuficiente. E é onde que a fé começa a deixar de lado. Então, nós vamos definir razão como um ponto assim. A razão, a gente não vai definir essa razão como se fosse no dicionário. Razão é tal coisa, razão é assim. Mas a gente vai definir da seguinte forma, tá? Razão, ela tenta competir com a fé, ela vive em competição com a fé. Então a gente vai olhar dessa forma, que a razão, que é o conhecimento que nós temos, ele vai tentar competir com a nossa fé, que é algo sobrenatural, que nós já conhecemos bem, Nós sabemos que a fé é as coisas que se espera, que a gente não se vê, a convicção das coisas que não se vê, mas que nós esperamos. Mas, pois bem, essa fé, como foi falado, essa razão, ela começa a ganhar uma característica ruim quando o homem ele começa a pensar de uma forma onde que ele é autossuficiente, onde que ele tem a resposta para todas as coisas na vida. E alguns crentes, infelizmente, cristãos, eles acabam sendo sucumbidos por até por causa dos dias de hoje, que o conhecimento, o materialismo, aonde que tudo tem resposta, e ele é meio não, ele acaba sendo afogado pela onda de conhecimento, e esse conhecimento acaba impedindo com que a fé cresça, Por isso que eu falei aqui que a razão ela compete com a fé.
Então, nesse ponto aí, nós já vemos que realmente a razão ela pode competir com a fé, mas a ponto de fazer com que a minha fé e a sua fé ela se esmoreça, né? Onde que o conhecimento das coisas mundanas, das coisas seculares, ele possa vir sobremaneira sobre a minha vida e a sua vida, que se nós não tivermos firmados na palavra do Senhor, vamos começar a achar que todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, humanamente falando, ele é superior e vai ser até maior do que a nossa própria fé. Em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 22, Deus ele trata de se mostrar, de se revelar ao homem, faz com que o homem conheça, o conheça pela razão, pelo conhecimento, pelo entendimento, não só através pela história, mas também pela natureza, pela consciência das suas criaturas. É importante os irmãos até lerem depois esse texto. Eu vou deixar a referência aqui, Romanos 1, do 18 ao 22, tá? E os homens em geral, eles passaram a ver a Deus, a revelação de Deus através da natureza, das coisas, o que Deus ia mostrando. Começaram a enxergar Deus na sua natureza, a enxergar Deus, a pessoa de Deus, através do conhecimento, né? E tem alguns textos bíblicos que vão confirmar isso, tá? Mas um texto que eu acho interessante nós lermos é o texto de Romanos 1, 21, que vai falar exatamente assim: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então o homem ele começou a usar do entendimento que Deus tinha dado, onde que Deus tinha se revelado, e esses homens começaram a cometer seus delitos, né? E o próprio Deus deixou com que eles fossem em juízo, do seu próprio entendimento. E é um texto também que eu gostaria de estar fazendo leitura, que é o de Romanos 1, 24, que vai falar assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar seu corpo entre si. O que acontece? O povo teve o conhecimento da parte de Deus, entenderam através, como foi falado aqui, da natureza. Deus se revelou ao homem, e ainda assim começaram a pecar, não honraram, não glorificaram o Senhor com todo o conhecimento. Eu imagino homens doutos de ciência, conhecedores de muitas coisas, e deixaram de honrar a Deus, começaram a desonrar. Então o próprio Deus deu cabo de cada um se desonrar entre si, aí como foi lido nesse texto em Romanos 1, 24, com que se eles se entregassem à sua própria imundícia, E se nós formos observar no dia de hoje, muitas pessoas elas têm o conhecimento da palavra do Senhor, elas sabem, elas entendem quem é Deus, mas elas preferem desonrar a pessoa de Deus, elas preferem se entregar às imundícias da carne, aos prazeres carnais, e mesmo tendo conhecimento de quem é Deus, mas elas preferem viver de uma forma leviana. Então é isso aqui que é um relacionamento, como que Deus ele tratou com a razão, com esse entendimento. Ele deu esse entendimento, o conhecimento ao ser humano, e o ser humano desonrou, não louvou, não resolveu louvar, não glorificar o nome de Deus. E isso faz com que um problema muito sério, porque Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, com a capacidade de pensar, com a capacidade racional, como foi falado lá no texto que nós lemos, de culto racional, de o homem de pensar, de ser conhecedor. E isso fez com que tudo fosse por água abaixo, mesmo o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. E o problema não está no conhecimento, e sim na forma que o homem ele aplica toda a sua inteligência, para que ele tem canalizado, se é para a honra e glória do Senhor, todo o entendimento que eu tenho, que os irmãos têm, ele tem sido ligado, vinculado, canalizado para honrar e glorificar a Deus, ou ele tem sido de uma forma
para desonrar o Senhor, porque nós somos conhecedores do bem e do mal, nós só conhecemos a palavra da verdade, sabemos, né, o que é certo, o que é errado, e esse conhecimento ele tem nos levado para onde? Então é um ponto muito importante, né, para nós entendermos bem sobre a palavra do Senhor, sobre o que o Senhor ele tem nos falado, sobre o que nós temos feito com o nosso conhecimento. Um fato muito importante para a minha vida e para a sua vida é que Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas, na minha e na sua vida, né? Em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Por mais que nós possamos ser doutores em alguma coisa, como existem pessoas aí, tem psicólogos, tem médicos, tem neurocirurgiões, tem advogados, tem as profissões, e essas pessoas elas são muito inteligentes, elas têm muito conhecimento, mas ainda assim o próprio Deus ele tem que ser o Cristo que é o nosso Salvador, ele tem que ser Senhor em todas as coisas na minha vida e na sua vida, né? A razão, esse conhecimento, ele pode ser muito e sempre vai ser muito útil na nossa fé, juntando com a nossa fé. Porque se os dois trabalham juntos, né, se eles trabalham ligados aí, nós vamos ter a capacidade de reconhecer cada vez mais o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Não vai ser um laço, né, para a minha vida, para a sua vida, nos seduzindo para a autossuficiência, não vai ser uma pedra de tropeço, mas quando nós voltamos todo o nosso conhecimento para a pessoa de Cristo, isso é importante para a minha vida e para a sua vida, porque vai nos firmar cada vez mais na fé. Então, todo o conhecimento de todas as coisas que nós aprendemos na vida é importante para a minha vida, são coisas importantes para a minha vida e para a sua vida, mas nada disso pode impedir com que o conhecimento e a minha fé venha a ser menor, né? O conhecimento de Deus venha a ser menor do que o conhecimento das coisas. Eu não tenho que valorizar o conhecimento maior, o conhecimento das coisas mundanas, sim o conhecimento da palavra do Senhor. E eu gostaria de até ler também o texto que vai falar em Deuteronômio 29, né, mas deixa assim bem claro que a fé ela não vai se preocupar nunca em revelar muita coisa para a gente. A nossa fé ela vai sempre buscar revelar coisas que nós vamos compreender, e o próprio Deus ele não revela a nós coisas que a gente não pode entender. Então vamos ler o texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, tem muita gente que tenta buscar através do conhecimento, desse conhecimento da razão, tenta entender muita coisa que a fé ela não se preocupa em nos revelar. Aí vem a palavra do Senhor dizendo que as coisas que são encobertas, elas pertencem ao Senhor. Se o Senhor nos revelar assuntos sobre Bíblia, sobre o que está por vir, as coisas futuras, todo esse tipo de conhecimento, ele pertence ao Senhor. E tem muita gente que a fé acaba sendo abalada justamente porque ela tenta entender as coisas que são encobertas, onde que o Senhor ele não deseja revelar no momento, né? Talvez vá revelar alguma coisa posteriormente, futuramente, como tem um texto também no Novo Testamento que fala que certas coisas não foram reveladas justamente porque não era o momento certo. Então, nós devemos ficar ligados no Senhor para que a nossa fé, nós cristãos e a nossa fé, ela não venha a ser abalada com o conhecimento, tentando entender coisas onde que Deus ainda não revelou ao meu e ao seu coração. Bom, queridos, um ponto interessante sobre essa questão de razão, de conhecimento, de entendimento, é que a razão, né, ela serve para a minha vida e para a sua vida como um freio para exagero. O que acontece? Nós lemos no texto que falou que o nosso culto deveria ser
culto racional. E isso quer dizer que o nosso culto ele tem que ser também um culto lógico, um culto espiritual, mas sem exagero. E por isso que a razão ela vem também sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nos refrear nos excessos. Você somos dotados de emoções, né? Nós somos seres emotivos. Se nós estamos alegres, nós vamos extravasar de uma forma alegre. Se nós estamos tristes, nós vamos também ficar cabisbaixos. E a razão, ela serve justamente dentro do nosso culto, da nossa liturgia, ela serve para refrear aqueles que são, podendo dizer assim, meninos na fé e que seja exagerado, que seja de uma forma histérica. Então, Paulo é muito interessante aqui, olha, até um texto que fala em Coríntios 1:29, que eu vou, 9:27, 1 Coríntios 9:27, que fala assim, um pedacinho, vai falar mais ou menos assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso era uma referência que ele fazia, que ele brigava pela causa evangélica. Quem lê assim vai falar, nossa, ele se batia, ele fazia talvez aí coisas na hora do culto, né? Mas ele estava querendo dizer nesse texto que ele brigava pela causa evangélica, né? Que ele fazia o favor de lutar pela causa evangélica. E isso é uma coisa muito importante. Estou explicando esse texto porque talvez os irmãos possam ter escutado já alguma vez e achar assim, não, então ele fazia culto assim, de uma forma muito eloquente. Não sei se era exatamente assim que Paulo cultuava, mas aqui era uma referência que dizia, eu brigo pela causa da fé, eu brigo pelo evangelho. Mas também Paulo ele tem um texto que nós vamos ler mais para frente, que ele luta contra o extremismo das coisas. Por exemplo, de não ser muito um culto muito... não me leve a mal a forma que eu vou falar, muito acalorado, mas também não um culto muito frio, né? Então, Paulo ele lutou contra esse extremismo na igreja de Corinto, onde que ele veio exortando a igreja, falando sobre a questão da razão, né, do conhecimento, da forma de cultuar a Deus, para que evitasse as emoções exageradas, exacerbadas, né, aonde que poderia até escandalizar, né, poderia atrapalhar a forma de cultuar. Então vamos fazer a leitura do texto de 1 Coríntios 14:9, que vai falar assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Ele está fazendo uma referência aqui sobre o dom de línguas, mas ele quis dizer sobre as pessoas que tivessem esse dom de língua, ela tivesse um controle sobre aquilo que ela estava fazendo para não se tornar, dizendo nos dias de hoje assim, uma bagunça, né? Falaria de qualquer forma e as pessoas não entenderiam. Então, tem uma expressão também que se fala muito, que o dom cabe ao profeta. Então, que aquele que fala em línguas estranhas, né, língua dos anjos, que ele entenda o momento certo de falar, aquele que entende também que é o momento de levantar a mão, ele levante a mão no momento certo e por aí vai. Mas o que isso tem a ver com a razão, relacionado fé e razão? É que justamente se nós tivermos a sabedoria de no culto, nós... não exagerarmos, isso não escandaliza a ninguém. Tem até textos bíblicos que vai falar sobre a forma de cultuar, né, de Coríntios, no livro de Coríntios, para que não seja nada exagerado, que tenha uma ordem e uma decência. E uma outra coisa interessante é que a razão ela serve muito para engrandecer o nome do Senhor. E eu gostaria de falar aqui uns pontos que é bem interessante, que vai falar exatamente assim: a razão no crente é trabalhada pelo Espírito Santo. A razão do crente é o veículo de discernimento espiritual. A razão do crente é indicador de espiritualidade sã. E a razão no crente é santificada pela regeneração. Então, o Espírito Santo ele entra na minha vida e na sua vida, ele faz a obra, ele
Ele vai nos dar discernimento espiritual das coisas que vêm de Deus, das coisas que não vêm de Deus. Esse conhecimento, né, dessa razão, ela vai nos dar uma espiritualidade sã, sem coisas loucas, que a gente vê tanta coisa na internet, a gente vê tanta coisa na televisão que chega a ser o senso do absurdo. Então, é isso que vai nos dar uma espiritualidade sã e também vai fazer com que tenhamos uma vida santificada e regenerada. Então, por isso que é interessante ver a questão da razão dentro do culto, né, dentro da nossa liturgia, e o que de benefício que essa razão, que esse conhecimento, ele traz para a minha vida e para a sua vida. A fé racional, ela vai emanar, ela vai vir de Jesus Cristo, né, que Ele é o autor dessa fé. E se nossa fé ela vai ser fundamentada na palavra de Deus, sem sombra de dúvida, né? E falando sobre até aquele assunto da semana passada, pseudo-fé, ela é fantasiosa, ela é mágica, ela é desprovida de fundamentação na escritura da palavra do Senhor. Né? Ela não tem base nenhuma bíblica, como foi falado, ela é fantasiosa, ela surge na mente do homem, né? E mistura misticismo, mas a fé, quando ela nasce, ela cresce e ela vai desenvolvendo, tendo a Bíblia como base, é a fé verdadeira. Nós vamos ter argumentos que vamos encontrar respostas na palavra do Senhor. Né? A pseudo-fé, essa fé fantasiosa, ela é desprovida de racionalidade, onde que os irmãos podem observar, até vendo cultos ou coisas do tipo, que são coisas loucas, realmente loucas. Não cabe aqui citar certas coisas assim, mas os irmãos sabem que existem coisas que são loucura realmente em cultos e formas até de cultuação loucura. E uma fé alicerçada na palavra do Senhor não vai existir loucura. Então, o apóstolo Paulo, num texto de Gálatas 1:8, ele vai fazer até uma orientação para a minha vida e para a sua vida, que é orientando uma fé que ela é disfarçada e ela é doentia. Então, para concluir, vamos fazer a leitura desse texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, vai falar assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, se mesmo que venha um anjo do céu pregando alguma coisa que seja diferente do que a Bíblia, do que a palavra do Senhor está nos trazendo, isso seja anátema, ou seja maldito. Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos sobre esse assunto de fé e razão. Talvez seja um assunto um pouco até difícil de se falar, mas a razão é todo conhecimento que vai também nos ajudar a crescer no conhecimento da palavra do Senhor. A leitura, a interpretação da palavra do Senhor, com que isso vem fazer que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, a nossa fé, ela cresça cada vez mais. E o conhecimento que eu tenho e o que os irmãos também têm, venha fazer com que cresçamos no conhecimento e na palavra do Senhor. E eu gostaria de estar orando por você, pela sua vida e pela sua casa nesse momento. E eu peço que você feche seus olhos, feche seus olhos nesse momento e eleve seu pensamento ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te louvamos por mais um dia, por mais um estudo da Tua Palavra. E Deus, que nós pedimos que o Senhor esteja renovando e reforçando a nossa fé a cada dia, a cada manhã. Senhor, a cada pessoa que está assistindo essa aula, que possa ser, Deus, abençoado, que também entenda que não basta somente ter conhecimento das coisas, mas tem que ter conhecimento do Senhor. E que a nossa fé seja alicerçada na Bíblia, na Palavra do Senhor. Deus, que não seja uma fé louca, que não seja uma fé onde que as coisas loucas do mundo estejam interferindo, mas sim, Deus, uma fé que tem o sobrenatural do Senhor, que seja a nossa fé revigorada e restaurada pelo Senhor, que possamos ser alimentados, Deus, pelo Senhor.
Assim também, Deus, que nossa fé ela possa ser cada vez maior, que nós possamos ter nossa fé sempre, Deus, no Senhor, que nesses dias de luta, nesses dias de pandemia, que nossa fé possa ser renovada e restaurada. Assim, Deus, eu peço para que aonde que Deus, que essa palavra, esse estudo alcançar, que o Senhor esteja renovando a fé de cada um que ouviu, que assistiu essa aula até aqui, e também, Deus, que o amor do Senhor esteja alcançando a cada vida, a cada pessoa. E aquilo, Deus, que eu não pude e que eu não consegui passar, Deus, nesse vídeo, nessa aula, que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja falando poderosamente ao coração dos irmãos. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, essa semana que se inicia, que semana que vem possamos estar reunidos mais uma vez para estudar um pouco e meditar na palavra do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.